E hoje o nosso papo vai ser com um projeto muito legal, né? Com o Vitor, ele já está aqui, vou chamar ele. Ele é o autor do podcast chamado História em Meia Hora. Eu vou chamá-lo aqui para colar com a gente, né? Para ele fazer a apresentação dele, porque é a melhor pessoa para isso, né? Hoje eu só estou aqui como host, o convidado de honra é ele. Eu lembro muito bem de um dia específico, eu estava dando aula e eu passei 10 anos da minha vida dando aula em Angra dos Reis, que é a cidade que eu cresci e tal, e lá aqui no Rio de Janeiro. E aí, brother, o que aconteceu, cara? Angra tá muito violento mesmo, assim. E por isso, eu estava no meio de uma aula, assim, e aí já tinha voltado com Covid presencial e sem vacina nenhuma. A parada meio que, tipo assim, que me deixou bolado já, que, pô, eu fiquei um pouco mais de um mês sem ver os meus pais nesse período, porque, pô, não tinha vacina, eu ia ter contato, tudo bem, molecada de máscara, só que criança mete louco, assim, tá, bota a máscara, mas tira a máscara pra beber da garrafinha do amigo, mete a mão no fandango do outro, tá ligado? Molecada quer que se dane. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou pegar esse Covid com certeza. E aí eu fiquei, né, mais de um mês afastado dos meus pais. Mas como eu tava falando, essa aula, por conta da violência, começou a rolar um tiroteio, moleque. Assim, parecia faixa de gás, o bagulho, porradaria, tiro, granada, não sei se é granada, mas bomba rolou, tá ligado? E aí, chegou no ponto que as crianças tiveram que sair correndo da janela. Eu tava dando aula. E aí eu falei, sai daí, molecada, se junta aqui. Só que não pode se juntar. Olha aí, ó. Olha como é que... Eu não sabia se eu impedia os moleques de tomar tiro ou de pegar Covid. Aí eu falei assim, cara, e aí, pô, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito imperativa, como já deu pra perceber aqui, do que eu falo. E aí eu percebi que, tipo assim, caraca, eu tinha que resolver uma coisa mais outra. E aí, enquanto isso, tipo, não entrando em detalhes, mas, pô, a profissão, todo mundo que é professor sabe, todos os problemas, salário não é maneiraço, desrespeito cada dia mais com o professor, né, cara? O professor se tornou uma pessoa que não passou anos da vida dele estudando sobre o tema que ele tá falando, aparentemente, né? Muita gente lida com o professor como se ele não fosse a pessoa especialista no tema dele, tá ligado? E acabou que nessa aula eu falei assim, meu amigo, não vai dar, esse plano para 2022 aí não vai dar. Não vai dar, eu vou ter que fazer isso agora, porque eu tava estressadíssimo, eu tava com um cacuete, assim, de nervoso, cacuete, sabe, tipo uns 3G, tipo o piripaque do Chaves, tá ligado? Aí eu tava meio louco já. E aí eu cheguei e falei, não, então demorou, eu vou arriscar. E aí eu decidi, isso foi uma semana antes de lançar o financiamento no Apoia-se. Falei, ó, vou fazer. Aí eu sentei com a minha esposa, que sou casado. Cheguei, pô, negócio seguinte, vou arriscar um negócio aqui, não é o que eu planejei, eu acho que não vai dar certo, porque meu planejamento era juntar uma base de pessoas que ouviam meu podcast, e aí depois de, até 2022, né, que seria mais ou menos 2 anos de projeto, eu iria arriscar. Eu iria falar, não, vou meter a cara e agora, quem sabe, para começar a diminuir. Só que eu, felizmente, cara, a galera que me acompanha comprou muita ideia. Comprou muita ideia. E no começo de 2021, eu parei de dar aula. Eu fiz o Apoia-se. As metas foram todas batidas em 2, 3 dias. Todas as metas, assim. E tinha uma meta lá que eu falei, ó, se eu bater essa meta, eu vou me dedicar exclusivamente ao podcast. E aí eu ia produzir o dobro, né? De episódios, inclusive. E, enfim, fiz episódios exclusivos para quem apoia, sorteio, um montão de coisa, né? Aquelas coisas que a gente faz. E deu muito certo. E hoje, o meu ganha-pão principal, claro que eu também tenho publicidade, que eu faço meus podcasts também, para complementar a renda, mas o meu ganha-pão principal é financiamento coletivo na Apoia-se, cara. Olha que maneiro. Doideira, né? É isso. Caramba, bacana. Professor de história, obviamente, teria bastante história para contar, né? Eu estou aqui já viajando bastante. Eu sou do Rio também, então eu super entendo a sua dor e os desafios, né? Realmente não é fácil, né? E... Pô, você é da onde aqui no Rio? Você é da onde? Eu sou de Nova Iguaçu. Ah, aqui perto, pô. Tô em Itaguaí, tá ligado? Pô, é pertinho.
Conta um pouquinho para a galera como que você fez essa ativação da campanha, né? Se você fez uma ativação específica para a galera do seu ambiente, se você procurou fazer uma ativação fora do seu ambiente escolar, como é que foi essa ativação da campanha para você criar uma comunidade, né, para financiar o seu trampo? O meu podcast ele já estava legal, assim, de conhecimento, as pessoas meio que... É porque, cara, como é que eu posso explicar? História tem bastante gente que faz e tal, só que o meu podcast, ele é um podcast muito objetivo e não é um formato de conversa, o História Meia Hora, né? Ele é a matéria, bonitinho, pum, chego e já falo. Então, eu acho, né, que existiu uma demanda sobre esse tipo de coisa, e aí meu podcast começou a ser muito ouvido, e ainda está sendo, né? E aí meio que eu consegui juntar uma galera legal, que me acompanha pra ouvir, né, o conteúdo e tal. E aí o meu planejamento foi, tipo, eu vou entrar em contato com essas pessoas, tá ligado? E aí eu fiz um episódio que, né, explicando que eu ia abrir o financiamento coletivo, contando essa história, né, porque, novamente, eu acho que quando a gente é bem transparente com nossos seguidores, tal, a galera que apoia a gente, o pessoal percebe muito, né? A galera consegue sentir no tom da voz quando você tá falando a verdade ou não, tá ligado? E aí eu deixei claro, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E, pô, eu tava morando já em Seropédica na época, aqui do lado aqui, e tava indo no começo da semana pra Angra, eu já tinha me mudado no processo, me casei no processo. Meu irmão, você não tem noção o caos que foi 2020, tá ligado? Não, foi um caos do caramba. E aí, nesse processo, eu contei essa história, falei tudo e tudo mais, expliquei ao mercado, ó, vou fazer 2 episódios, vou ter conteúdo exclusivo. Expliquei, o pessoal comprou ideia pra caramba, assim. Eu me dediquei, eu foquei exclusivamente em quem me ouvia, sabe? Eu não apostei na galera das escolas, zero envolvimento, assim. Novamente, cara, é que quando eu criei o História em Meia Hora, isso é coisa muito louca. Eu pensei que os meus ouvintes, quando eu criei, né, mudei de ideia depois, eu percebi que isso não aconteceu depois. Eu pensei que meus ouvintes seriam alunos de vestibular, pode crer? Molecada que quer passar no Enem, sabe? Essa era a ideia. Só que não, velho, olha que maneiro, né, cara? Com o tempo, os meus ouvintes, eles se mostraram ser pessoas mais velhas, tipo, 25 a 35, a média, né? Tô falando do grosso, lógico que tem gente mais e menos. Mas o grosso é dessa galera, e é uma galera que é entusiasta de história, tá ligado? Que só gosta. Isso é muito maneiro, que eu sou um cara entusiasta de história pra caramba. E aí, a minha sorte e a minha honra também é que essa molecada já tem trampo, né? Já é uma galera mais velha, já consegue dar uma moralzinha, né? E aí, rapidamente, as metas foram batidas. Mas, resumindo, não teve envolvimento com a vibe escolar, tá ligado? Foi bem mais envolvimento com a vibe criação de conteúdo no podcast mesmo. E uma parada que eu achei muito bacana no seu podcast também, né? Para além de ser um novo formato, né, de você se conectar com a galera através da sua formação enquanto historiador, é você experimentar novos repertórios também, né? Eu ouvi, por exemplo, o episódio sobre o carnaval, que eu achei muito massa, e é um tipo de conteúdo que eu só fui ter quando eu fui para o ensino superior, né? Eu terminei o meu ensino fundamental, o meu ensino médio, sem saber que a gente tem uma formação de carnaval que é para além do que a gente conhece popularmente enquanto escola de samba, né? E eu acho que isso, assim, é um tipo de conteúdo que o podcast, né, e tanto o YouTube, o Instagram, o formato da internet, a capilaridade que a gente tem hoje para alcançar as pessoas, permite que a gente faça esses experimentos. Eu acho isso muito bacana também para a gente continuar crescendo enquanto comunidade, também aprendendo mais coisas, né? Totalmente, cara. E esse episódio, né, é justamente esse em específico. Ele não é muito novo, né? Ele é um episódio bem antigo, e ele foi um episódio que eu fiz para testar justamente isso que eu falei, tá ligado? Que eu falei, tipo assim, putz, será que se pá, o pessoal gosta de coisas menos escola, né, vestibular e tal? Porque esse conteúdo não cai em escola, né, cara? Você não vai passar de ano, você não vai... Isso é coisa muito de curiosidade. E começou a dar certo. Eu falei, pô, peraí, esse pá tem uma demanda aqui. E aí eu fui vendo e hoje, pô, lancei episódio do Luiz Gama, que não é de vestibular, lancei episódio do Holocausto Brasileiro, que também não é de vestibular, causa que eu acho que é curiosa e que, pô, a galera quer saber da parada. Então, meio que você vai conhecendo, né, o público que está se formando. No meu caso, pelo menos, aconteceu isso, né? Não sei se
funciona para todo mundo, mas conhecendo esse público, nasce uma demanda invisível que está flutuando na sua frente e você tem que conseguir identificá-la, tá ligado? Você, caraca, será que é isso que, né, que a galera quer? Porque é muito louco, né? Porque o ouvinte, ele não sabe exatamente o que ele quer, né? Ele pode até falar, eu quero episódio sobre isso, mas não quer dizer que vai rolar, entendeu? Não quer dizer que ele sabe que é só seguir o que ele tá pedindo. Você tem que surpreender, você tem que adivinhar o que ele quer antes dele, sabe? E aí é o grande desafio da parada, tá ligado? Mas é muito legal e que bom que você gostou dessa ideia do episódio de carnaval. É um episódio muito velho mesmo. E como eu falei, cara, foi um episódio muito marcante porque quebrou o projeto no meio. Assim, que eu falei, então é isso aqui. Maravilha. Uma curiosidade minha, que eu imagino que deve ser a curiosidade de algumas pessoas também aí, em relação a essa questão do processo criativo, né? Como que você estabelece as pautas, se você só trabalha com o seu repertório, ou se você tem mais gente que trabalha contigo, se você pede feedback da galera que já te apoia, como que é esse processo para transformar o seu conteúdo em podcast de fato? Hoje eu tenho gente comigo, né, porque, novamente, né, o Apoia-se me deu uma condição financeira para eu poder até gerar grana pra galera, né, cara? Mais pessoas que já me acompanhavam, hoje eu comecei tem CNPJ, tá ligado? Virou empresa, o bagulho ficou maneiro. E aí chamei a molecada, chamei o pessoal. Eu tenho um editor que me acompanha há muito tempo, Portugal. Tem um roteirista junto comigo, que é o Vitor Alexandre, um beijo pros dois, inclusive, pô, molecada que tá junto comigo. E eu entrei numa agência nesse processo também, que é a agência de podcast, que é a agência que desenrola a parte visual e também que consegue publicidade. Então tem um monte de gente que tá junto comigo. A forma que eu encontrei para selecionar os temas e, né, pegar o feedback da galera principalmente tentar entender o que o público quer, né? Novamente, sem ele mesmo saber, né? E eu com certeza eu pego feedback de muita gente, tudo porque muita gente me dá umas ideias boas também, né? De episódios. Cara, história é infinito, tá ligado? A realidade é que eu posso falar qualquer coisa, eu posso sentar aqui agora, eu posso pegar 5 ótimos episódios em 10 minutos. E temas, né? É mole, cara. É muita coisa maneira, brother. É muita coisa maneira que dá pra fazer em história. A minha área é muito privilegiada nesse aspecto. Tem conteúdo infinito, brother. Tá maluco? Daqui a 10 anos vai ter 10 anos de história pra contar, tá ligado? É muita coisa, brother. Eu acho sensacional. E no meu caso específico, né, cara, que é podcast de história, eu acho que eu tenho essa vantagem, tá ligado? Sobre muita gente. Que é muita possibilidade. E essa questão da possibilidade também, né, é algo muito rico que eu imagino que o formato de podcast, o formato de conteúdos para a internet nos proporciona, para além do formato de sala de aula, que geralmente, né, principalmente a galera da nossa geração, né, receber um conteúdo mais engessado, né, focado na grade escolar, que a gente não conheceu muita coisa da nossa própria formação, né? Então, a gente acha que a nossa concepção de história é aquela questão muito linear que já está estabelecida ali, os professores trazem para a gente lá na sala de aula, quando na verdade aconteceu tanta coisa que acaba ficando 90% das coisas ou mais no subterrâneo, né? A gente acaba estudando aquele conteúdo programático que faz parte da nossa história, sim, mas a nossa história é muito mais rica do que isso, né? Então, acho que o podcast ele acaba também dando a possibilidade de a gente conhecer novas histórias sobre a nossa própria formação. Com certeza, cara. Ainda mais nos últimos 10 anos que questões identitárias têm sido trazidas, né, brother? Que você começa a tratar pessoas que antes eram simplesmente ignoradas na sociedade, você começa a inserir, né? Você começa a ver, tipo assim, beleza, essa pessoa aqui, de uma minoria, ela não estava aqui dentro, agora ela tá. De onde que ela veio, tá ligado? Como é que ela chegou aqui? Quais são os seus antepassados, tá ligado? Então, meio que a história, definitivamente, ela deu uma horizontalizada, na verdade, que nem existe essa palavra, inclusive, rolou esse processo, sim, com certeza. E aí é mais legal, porque é muito divertido, tá ligado? É muito bom descobrir essas paradas, montar um quebra-cabeça, ainda mais no nosso país, né, brother? Que é uma loucura identitária, né, cara? Você tem gente de tudo quanto é canto do mundo, então é uma riqueza que
É justificado, né? O país é gigante e tal, mas é um lance que, novamente, cara, é um celeiro muito maravilhoso para contar histórias incríveis, assim. É mais um privilégio que eu tenho e mais uma vantagem que eu tenho sobre muita gente aí, cara. A história é muito maneira. Exatamente. Mais uma dúvida que eu tenho também, né? O financiamento coletivo ele acaba sendo um meio de financiar projetos, né, que é bem desafiador, né? Porque muita gente entra no financiamento coletivo achando que é um processo fácil de conseguir grana, né? Quando na verdade não é. Você teve um friozinho na barriga, você teve medo de não dar certo? Como que foi esse processo inicial, assim? Cara, eu só vou trocar o inicial, porque eu tenho até hoje, sabe? Tá sólido a parada e tal. Tá rolando agora, assim. Tô conferindo aqui os números, eu tava conferindo as coisas que eu tenho que lançar. Eu sempre acho que amanhã geral vai falar, caguei pro Vitor, tá ligado? Sempre acho isso, né? Mas no começo era pior, com certeza, né, cara? Quando eu fiz o Apoia-se, cara, as minhas metas, eu fiz a meta maior de todas para não calcular. Eu falei assim, eu vou botar uma meta que é autona, que, né, jogar pro universo. Mas jamais que esse negócio ia acontecer na minha cabeça, tá ligado? E ela foi batida a maior de todas, acho que foi tipo um pouco mais de uma semana, coisa do tipo, assim. Novamente, né, cara, eu fiz a minha campanha muito menos, como é que eu posso dizer, com uma possibilidade muito menor do que ela realmente tinha, tá ligado? Então, deu muito certo, funcionou pra caramba, mas é aquilo, né, cara? É um trabalho, tá ligado? No meu caso, eu crio conteúdo exclusivo, eu faço sorteio, eu faço um montão de coisa pra galera e tal, que me apoia e tal. Então é um conteúdo que você tem que se manter e seguir bonitinho, tá ligado? Então acho que definitivamente não é grana fácil, tá ligado? Porque as pessoas não vão te apoiar só porque sim, tá ligado? Você tem que dar alguma coisa em troca, mostrar o seu comprometimento. Você tem que ser mais do que tudo, que eu acho que é o ponto que talvez eu tenha mais acertado. Você tem que ser extremamente honesto e transparente para as pessoas não sentirem que você está tentando enganá-las, tá ligado? Porque eu acho que é muita gente. Acho que a gente meio que calejou, né, velho? De quanta gente que já tentou enrolar, gente. E aí, quando você sente que alguém tá querendo te enrolar, você se ferrar, parceiro. Tá maluco? Sou cria de Angra dos Reis, os caras vêm querer crescer você de mim. Então, os caras, tipo assim, na hora, você percebe que, tipo, quando você fala honestamente, os ouvintes entendem que você está sendo honesto. Você entrega o que você se propõe a entregar. Você faz o que você se propôs a fazer. As pessoas veem, não, pô, eu curto o trabalho do Vitor porque ele não tá me enrolando. Só nisso, cara, eu acho que já é boa parte do processo, tá ligado? Já é boa parte do sucesso de um projeto desse, tá ligado? Mas, respondendo essa pergunta, eu tenho frio na barriga até hoje. Tá? Pra ficar tranquilo. Maravilha. E é exatamente isso, né? O financiamento coletivo, por ser uma dinâmica de financiamento que se pauta pela confiança, né? Diferentemente de outros modelos de financiamento, como lei de incentivo, editável, aquelas coisas todas, ele acaba pesando muito por essa questão da transparência, né? Muitas pessoas têm medo do financiamento coletivo por conta dessa questão da prestação de contas, né? Mas foi o que você falou. Mas se você está sendo transparente com a sua comunidade, você está entregando para ela o que você está se propondo a fazer. A melhor prestação de contas é ver o projeto acontecendo e saindo do papel, né? Da maneira mais plena possível, com o financiamento que você está pedindo da comunidade. Perfeito, cara. Eu não poderia concordar mais. Se você se propõe a X e você vai lá e entrega X, é isso, cara. Tá rolando. Tá ligado? E por mais que pareça simples isso que eu tô falando, não é, cara. Não é. Sabe, a gente fica... Como é que eu posso... A gente tá acostumado a ver pessoas que não entregam o que se propõem a entregar. E aí você tem que planejar, né, cara? Tipo assim, mano, eu não vou... Né? Uma coisa que até eu fiz, né? Quando eu fiz a maior meta de todas, eu prometi entregar o dobro de episódios do que eu tava entregando. E aí chegou, né? Aí quando chegou, eu falei, não, agora eu tenho que largar minhas escolas e eu vou viver disso aqui, tá ligado? Porque né, pra eu entregar o que eu me propus a entregar, eu abandonei há 10 anos de carreira, tá ligado? Mas só pra cumprir com a minha promessa, para as pessoas entenderem. Acho que travou, não sei se foi a minha internet aí.
Maravilha. Para quem está chegando agora, esse é o nosso Apoia-se Talks, com o projeto História em Meia Hora. Projeto muito massa, cara, quem ainda não conhece, eu sugiro que vocês ouçam o podcast, que é um podcast muito massa. E, mais uma vez, quero externar aqui os meus parabéns a todo mundo que compõe a comunidade de professores e professoras desse país, que é uma profissão digníssima e das mais importantes da nossa sociedade. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário em relação ao nosso papo, alguma dúvida, alguma questão em relação ao financiamento coletivo, em relação a podcast, coloca aí que a gente está de olho aqui nos comentários, beleza? Maravilha. Mais uma dúvida aqui para a gente continuar o nosso papo, meu mano Vitor. O que você enxerga que o podcast trouxe para a sua vida, para além da sustentabilidade financeira? Né? Que é óbvio que, assim, quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente mergulha ali os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos, né? Todo o nosso emocional, ele acaba transbordando para dentro do projeto. Né? Eu queria saber como que é a sua conexão também, né, com o projeto, para além dessa questão de se sustentar financeiramente. Né? Que eu acho que isso acaba sendo muito importante também para você se dedicar, né, para que o projeto aconteça da melhor forma possível. Não, definitivamente. Eu acho que desde que o mundo é mundo, tem gente rica triste, né, cara? Então, o dinheiro é uma parte. Né? Ele é uma parte que é importante, que permite que eu esteja aqui agora conversando contigo, né, cara? Se eu tivesse que, né, fazer outras coisas e tal, enfim. Eu acho que o mais legal de todos, cara, é que eu sempre quando eu antes de me tornar professor, quando eu trabalhava, fiz um montão de corre, tá ligado? Eu trampei pra caramba já, e um montão de coisa aleatória. Nessas coisas que eu trabalhava, eu sentia falta de poder expor a pessoa que eu era, tá ligado? Olha que doideira, né? Tipo, a sua personalidade, a pessoa que você é, a tua individualidade, ela é um problema na maioria dos empregos, né? Nos empregos mais, né, comuns, eu já tive vários. E aí a docência, ser professor, deu uma melhorada considerável nisso, inclusive. A pessoa que eu era, o meu jeito, contribuiu para que eu tivesse uma identidade e o aluno se interessasse pelo tema, né? O jeito que eu falo, as piadas que eu faço, as brincadeiras que eu faço, isso me ajudou muito. Só que, cara, eu ainda tinha que como é que eu posso dizer? Eu ainda tinha que seguir coisas que eu não concordava, né? Afinal, eu estava dando aula numa escola, não é minha escola, a escola de outras pessoas. Eu estava ali, né, respondendo pai e mãe, eu estava ali respondendo coordenação, estava respondendo o próprio aluno, às vezes. Então, eu tinha ali um limite criativo e profissional e tal, que com o podcast ele acabou, sabe? É claro que eu não falo o que eu quero, 100%, todas as vezes eu chego e falo o que é besteira, mas eu que decido os limites morais e éticos que eu vou ter ali na hora da minha produção, tá ligado? E se eu que estou decidindo, então, né, que bom, né? Se eu que estou decidindo o que eu, né, até onde eu posso ir, onde eu posso extravasar, onde eu não posso. E essa liberdade criativa, eu sinto que me permitiu, cara, entender melhor quem eu sou. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente não percebe até a gente olhar de fora, né, cara? Eu acho que eu estava tão dentro disso e tal, que eu não conseguia entender o tamanho, o impacto que é na nossa psique, que é ser cerceado, né? Você ser limitado ali por alguma coisa, pelo que for. E quando eu me tornei autônomo, né? Agora com podcast, eu trabalho só com isso e tal, eu comecei a não ter mais essas amarras, fazendo com que, cara, a minha vida até minha saúde mental melhorou muito, sabe? Eu tô aqui conversando. Eu sempre tinha uma coisa meio escondendo e pisando em ovos e tal, e isso mexe com a nossa mente. Isso mexe com a nossa vida, sabe? Muito mais do que a gente consegue perceber. Estar trabalhando em um lugar onde você pode ser definitivamente, você pode expressar quem você é, cara, isso é um privilégio que, eu juro, cara, eu não sei nem o que dizer sobre isso, de tão grande, assim. É uma parada que eu acho que eu nem conseguiria mais não trabalhar sendo exatamente quem eu sou, sabe?
Então, o podcast me permitiu que eu possa me expressar de forma livre e ser quem eu sou e falar da forma que eu quero. E isso, cara, é um privilégio muito grande. Mas, em paralelo a isso, né, uma outra coisa que dá a nossa gasolina, né, como você está falando, né, que faz a gente querer acordar para trabalhar, é que eu recebo umas mensagens, cara, que... Não que antes eu não tivesse gente que gostasse das minhas aulas. Eu já trabalhei muito com projeto social, lá na praça de Angra dos Reis, na praça do centro ali. Eu e meus amigos, a gente tem um projeto que é o Pré na Praça. E dá uma meia praça, assim, pra molecada. Meio lance, meio ágora da Grécia, assim, papo de maluco. E aí já era muito maneiro, assim, lotava, 140 cabeças sentadas, ninguém ganhando nada, muito irado, assim. E isso já me fazia muito bem, obviamente. Só que é inegável, né, cara, que eu tô ali falando para 100 pessoas, 140, na sala de aula para 20, para 30, que são números legais, que me fizeram muito bem. Mas, velho, eu tô falando com milhares, eu tô falando com dezenas de milhares de pessoas, e aí, cara, eu recebo umas mensagens que eu tô digerindo a primeira. Eu tava lá em 2020 ainda, e já tô recebendo mais o tempo todo. Gente que realmente mexeu com ela, assim, o conteúdo que eu fiz. E porque, cara, falar de história, às vezes, é remexer um lugar que você não quer remexer, é tirar teia de aranha de regiões que estão ali com teia de aranha por um motivo, tá ligado? Então, mexe muito com quem você é. E eu ter mexido em lugares assim, em muitas pessoas, cara, é um sentimento de expansão da minha vida, sabe? Eu sinto que se eu não tivesse tomado essas decisões profissionais que eu tomei, graças a Deus eu tomei, eu seria menor, sabe? A pessoa que eu sou. Hoje eu sou maior, graças à primeira docência, me tornei professor, isso me fez crescer, a minha vida ficou maior, e depois eu cresci mais com o podcast, com o financiamento, e hoje estando aqui conversando com você, tá ligado? Tá aqui falando agora que tá vindo na minha cabeça, cara. Você não tem noção de como que isso é um privilégio, cara. Quer dizer, eu não sei se você não tem, falei assim, né, uma prepotência. Mas é algo que, pra mim, pelo menos, eu cheguei em um ponto da minha vida que eu tinha desistido, tá ligado? Que eu ia trabalhar com criatividade. E isso é um lance que, pra mim, né, me motiva muito, definitivamente, pra trabalhar, tá ligado? Pô, foi uma resposta longa aí, foi prolixo pra caramba. O Eric tá falando aqui nos comentários que ele também é professor e viveu algo semelhante, né? E é exatamente isso, né? Essa questão, mais do que a arrecadação de dinheiro, né? Eu sempre acabo falando pra galera também que um dos poderes do financiamento coletivo que a gente consegue encontrar, né? É a criação de comunidade, né? Essa emancipação, né, que a gente tem enquanto pessoa, né? Quando a gente está fazendo ali o nosso projeto, seja ele o projeto que for, né? Seja um projeto relacionado à criação de conteúdo, seja um projeto relacionado a impacto social numa instituição como aqui, seja algo relacionado à saúde. Quando a gente está criando comunidade, a gente está evitando o fazer coletivo, né? Mesmo que acaba que poucas pessoas, né, acabam colocando a mão na massa, às vezes uma pessoa, mas a comunidade que está financiando o projeto, ela acaba sendo tão fazedora quanto a gente que coloca a mão na massa para fazer. Então, a conexão que a gente tem com a comunidade, ela acaba sendo mais verdadeira nesse sentido, né? Porque está todo mundo caminhando para o mesmo objetivo, né? O pessoal que financia o seu podcast, ele se identifica com o conteúdo para além dessa questão financeira, que eles querem ver projetos como o seu também saindo do papel, né? É um valor muito grande que as pessoas dão importância para que ele exista. Então, acho que isso também é algo que a gente ganha, né, dentro dessa dinâmica do financiamento coletivo, em relação a outras formas de fomento, né, que a gente acaba voltando àquela tecla da questão da prestação de contas, né, que a melhor prestação de contas é o projeto acontecendo da maneira mais plena possível, que todo mundo ganha, né? Ganha você, né, que acaba tendo uma liberdade, né, de criação e de sustentabilidade para trabalhar só com isso, e ganha a comunidade que ela também quer que o projeto exista, ela quer consumir o seu conteúdo, ela enxerga valor no conteúdo, então isso acaba também que é uma relação de ganha-ganha, né? Ganha você e ganha a comunidade que quer que o projeto exista aí por dezenas e centenas de anos. Queria que você mandasse um último salve aí, né? Especificamente para a nossa comunidade de professores, né? Que eu acho que, assim, toda referência a eles para além desse dia, né? Porque
se a gente não tiver uma comunidade de professores ativa no nosso país, né, a gente não funciona, né? A gente simplesmente não funciona, a gente não se torna médico, a gente não se torna engenheiro, a gente não se torna novos professores, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa ter no radar para além desse dia 15, né? Eles precisam ter melhores remunerações, melhores condições de trabalho para que a função, né, a profissão, ela seja exercida da melhor forma possível, né? E também pensando em novos formatos, né, de ensino, como podcast, como canais no YouTube, eu acho que são novas tecnologias que a gente precisa se apropriar, né, também para entregar conteúdo e estar cada vez mais presente aí no nosso aprendizado. Não, com certeza, cara. Eu aprendi que a gente tem que ocupar espaços que outras pessoas vão ocupar, tá ligado? Porque se a gente ocupar, brother, pelo menos a gente não é vacilão, né? A gente não é... Eu tô até evitando palavrão aqui. Porque se a gente não se... Porque, cara, o professor, principalmente, cara, eu falo isso com propriedade. E não só eu sou professor, como meu círculo de amigos também é bem... Bastante professores, né? Professor é uma raça muito trouxa, brother. Professor é uma raça que, assim, meu irmão, tu pode dar tapa na cara dele que no dia seguinte ele vai estar com pena, mas é uma criança, mas não sei o quê, tá ligado? Então a gente acaba sendo explorado por esse capital até emotivo que explora a gente, né, cara? Até emocional, fazendo com que a gente se submeta a coisas que apelam pro lado emotivo, né? O professor, ele tem que ter o talento, a profissão que tem que, né, o amor pela docência, tá ligado? Tá bom, bro, mas me paga bem, tá ligado? Não tô falando que eu não amo dar aula, tá ligado? Eu não tô falando que, pô, a sala de aula é um lugar ruim, não, nada disso. Eu tô falando que eu tenho que receber o que eu mereço, tá ligado? E por isso, eu acho que o amor pela profissão vai existir, porque a gente está lidando com criança e com adolescente. É impossível você olhar para uma criança ou um adolescente numa posição que, pô, de querer aprender contigo e tu falar, pô, nada a ver. Impossível, tá ligado? Você tem que... A gente vai sempre se envolver emocionalmente com o tema, tá ligado? Só que eu acho que a gente se envolve a ponto de sermos explorados por isso, tá ligado? E eu acho que pode soar arrogante, eu não quero que soe, mas, enfim, se soar também caguei, que você tem que determinar uma linha, bro. Determina uma linha, cara. Você tem que chegar, você, não, menos do que isso eu não aceito. Trabalhar numa sexta-feira, um tempinho no último tempo da sexta-tarde, não aceito, tá ligado? Você tem que determinar uma linha, porque senão vão continuar explorando muito mais. E sobre ocupar espaços, né, que eu tava falando e eu acabei me perdendo no discurso, o professor, ele trabalha em quantidades muito grandes. Isso é uma característica da nossa profissão, que boa parte do nosso dia é dedicado à nossa profissão. E não só em escola, em sala de aula e tudo mais. Depois a gente trabalha muito. Em casa a gente trabalha muito. E isso faz com que seja super natural que a gente se canse nesse processo. E, pô, eu quando não tinha que trabalhar, durante boa parte da minha vida, dando aula, eu chegava em casa, fazia o que tinha que fazer no trampo, e eu queria dar uma descarga mental, entendeu? Eu queria apertar um botão que descesse a desgraça na minha cabeça, tá ligado? Ficar no sofá e virar geleia e assistir conteúdo idiota, isso que eu queria, sabe? E eu fazia isso. Só que eu não quero soar esses coach quântico também não, mas infelizmente existem pessoas que ou elas conseguem no sofrimento ou elas não conseguem, sabe? E é horrível isso, é horrível, mas é. E a melhor forma de você transformar a realidade é você conhecer a realidade primeiro. E a realidade é justamente essa. A realidade é que o professor ele vai ter que tirar uma energia inexplicável, tá ligado? Eu tirei na base do ódio, tá ligado? Eu fiquei com ódio de muita gente, de muita coisa, e por mais que seja um péssimo lugar para tirar energia, eu tirei de lá, entendeu? E esse ódio, essa minha raiva de muita coisa, fez com que, por mais que eu quisesse desligar o meu cérebro depois de ter trabalhado o dia inteiro e depois voltado para casa e trabalhado mais, eu tirei na base do óleo, eu tirei energia desse lugar para poder fazer meu podcast, para me emancipar, para eu poder, né, atingir uma outra coisa. Então, eu acho que foi completamente desanimador o que eu disse, mas eu acho que a gente não pode deixar discursos positivos deixar a gente entorpecido
e achar que as coisas estão boas quando elas não estão, tá ligado? O professor não é valorizado, o professor, ele trabalha muito mais do que ele deveria, recebe muito menos do que deveria, então algo precisa ser feito. E você tem que fazer o que é possível na sua realidade, tá ligado? Chega pro diretor da escola, chega pro pai do aluno, chega pro aluno e se imponha, sabe? Se imponha. Porque o aluno não, né? O aluno é trouxa, tadinho. Ele é criança, é adolescente, não sabe o que está acontecendo. Mas as outras pessoas, adultas e tal, essas pessoas precisam conhecer o seu limite. E você vai soar arrogante. Você vai soar como uma pessoa... Como eu tô soando agora, tenho certeza. Você vai soar como uma pessoa que se acha estrela e tudo mais. Mas a realidade é que você tem... não é só para você que está fazendo isso. É para todos os professores, tá ligado? Quando você limita até onde você vai ser explorado, isso daí, cara, é isso que transforma a nossa profissão, tá ligado? É isso que eu fiz e comigo deu certo. Vou pra terapia resolver os problemas de ter tirado tanta energia da base do ódio? Com certeza eu vou. Mas eu não me arrependo definitivamente, tá ligado? Massa. É que a gente possa caminhar, né? Para uma sociedade que cria um ambiente mais saudável para que os professores possam exercer a sua profissão da maneira mais plena possível, para além da sala de aula. Né? Super importante mesmo. A gente já está chegando no fim aqui, né, do nosso papo. Você quer deixar mais um último salve aí para a galera? Fazer um jabazinho aí para a galera conhecer o História em Meia Hora? Com certeza. História em Meia Hora, conhece lá. Eu sou cheio de podcast, né, cara? Você tem que dar os seus pulos, então, né? Ó, História em Meia Hora tem 2 episódios por semana, toda quarta e todo sábado. Então amanhã tem também, quarta e sábado. Eu tenho o História pros Brother, que é um mais de humor, tá ligado? Ele tem episódio de segunda e quarta, História pros Brother também, tem no YouTube também. E vai sair amanhã, você vê que o tio trabalha muito, né, cara? Ah, sim, tem o exclusivo do Apoia-se, né? Pra quem me apoia lá no Apoia-se, apoia.se/História em Meia Hora, recebe conteúdo exclusivo lá também. E semanalmente, a partir de amanhã, vai sair o Desventuras na História, é um podcast que eu tô fazendo com a revista Aventuras na História. Então é isso, eu trabalho muito, tá ligado? Trabalho muito. Mas, né, da onde eu vim, né, cara? Eu sou professor, né, cara? Trabalhar muito é o status quo, tá ligado? Trabalhar muito é a média. Todo mundo trabalha bastante. E aí, gente, segue lá e é nóis. Bom, gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Você que não assistiu a live completa, você pode depois dar uma olhada aí, né, no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue e chegou aí de paraquedas, nos siga. Dá uma olhada lá também nas outras últimas edições do Apoia-se Talks, que estão no YouTube, né? Lembrando que esse formato, hoje no Instagram, é um formato que a gente está iniciando, né? Os outros episódios foram no YouTube, então, se você ainda não conhece, é só digitar Apoia-se lá no YouTube, no nosso canal, você vai ter acesso a todos os outros episódios. E a gente fica por aqui. Bom almoço, boa sexta-feira e até a próxima.